Sejam bem-vindos para mais um vídeo, e o caso de hoje é sobre o assassino do Rio Verde, ou Green River Killer, o segundo assassino em série mais ativo dos Estados Unidos. Vamos lá conferir o vídeo. Gary Leon Ridgway nasceu em 18 de fevereiro de 1949, em Salt Lake City, Utah, filho do meio do casal Mary e Thomas Ridgway. Sua vida em casa era conturbada. Parentes descreveram sua mãe como dominadora. O pequeno Gary presenciou várias discussões violentas entre seus pais. Seu pai era um motorista de ônibus que sempre costumava reclamar da presença de prostitutas. Gary fez xixi na cama até seus 13 anos de idade e sua mãe sempre lavava suas partes íntimas após cada incidente. Ridgway confessou que, quando era adolescente, tinha sentimentos de raiva e atração sexual por sua própria mãe, e fantasiava matá-la. Gary tinha dislexia e isso atrasou muito na escola. O QI dele era muito baixo, não passando de 80. Quando tinha 16 anos, ele levou um menino de 6 anos para a floresta e o esfaqueou, afirmando que queria saber como era a sensação. A criança sobreviveu e declarou que, após o ataque, Gary foi embora dando risadas. Gary se formou em 1969 e casou com sua namorada de colégio. Ele então se juntou à Marinha dos Estados Unidos e foi enviado para o Vietnã, onde serviu num navio de suprimentos e chegou a ver combate. Nesse período ele se relacionava com várias prostitutas e contraiu gonorreia. Mesmo com a doença, ele continuou a fazer sexo sem camisinha. Quando ele retornou do Vietnã, o seu casamento acabou. De volta aos Estados Unidos, ele conseguiu um emprego pintando caminhões. Ele se casou novamente. Sua segunda esposa, Marcia Winslow, alegou que ele chegou a estrangulá-la. Ele se tornou um homem muito religioso durante seu segundo casamento. Teve um filho com Marcia em 1975. Mas apesar de ser crente, Ridgway continuou se relacionando com prostitutas e queria que sua esposa fizesse sexo em lugares públicos e inadequados. Gary tinha um apetite sexual insaciável. Suas ex relatavam que ele exigia sexo delas várias vezes ao dia. O próprio admitiu ter uma fixação por garotas de programa, com quem ele tinha uma relação de amor e ódio. Ele sempre reclamava da presença delas em seu bairro, mas também pagava pelos serviços delas. Alguns especularam que Ridgway estava dividido entre seus impulsos e suas firmes crenças religiosas. Em meados de julho de 1982, o primeiro corpo foi encontrado no Green River. A vítima era Wendy Lee, de 16 anos. A adolescente tinha sido estrangulada até a morte com sua própria calcinha e jogada na borda rasa do rio. Sem muita evidência para continuar, seu assassinato permaneceu sem solução e a pessoa responsável foi apelidada de The Green River Killer. Essa morte representava o início de uma série de assassinatos que duraria anos, com a maioria ocorrendo entre 1982 e 1984. Relatórios de mulheres e jovens desaparecidas continuaram a ser emitidos ao longo dos anos. Acredita-se que Gary Ridgway tenha assassinado pelo menos 71 mulheres próximo à área de Seattle e Tacoma, no estado de Washington. As vítimas eram mulheres de idades entre 12 a 31 anos. Grande parte eram mulheres em situação vulnerável, financeira ou emocionalmente, como prostitutas ou jovens que fugiam de casa, que ele pegava ao longo da rodovia Pacific South. Ridgway às vezes mostrava fotos de seu filho para gerar uma sensação de confiança às vítimas. Ele também admitiu matar uma das vítimas enquanto seu filho, que ainda era criança, esperava dentro do caminhão. Quando questionado se ele teria matado o pequeno se o menino tivesse percebido o que ele estava fazendo, sua resposta foi sim.
Ridgway fazia sexo com as vítimas, então quando ele ia praticar o sexo anal, ele aproveitava para estrangular a mulher. Gary matou a maioria delas em sua casa, seu caminhão ou em áreas isoladas. A maioria dos corpos foram abandonados em áreas arborizadas ao redor do Rio Verde, na região do Aeroporto Internacional de Seattle e Tacoma, e outras áreas do Condado Sul de King. Os corpos eram frequentemente deixados em grupos, geralmente nus. Ele às vezes voltava ao local onde os enterrava e cometia necrofilia, mas cometer necrofilia não aumentava o prazer dele, mas diminuía sua necessidade de assassinar outra garota e assim diminuir seus riscos de ser capturado. Por volta de 1985, Gary começou a namorar com Judith Malson e os dois se casaram em 1988. Em uma entrevista, ela disse que ele saía para trabalhar de manhã cedo algumas vezes. Judith especulou que Gary devia ter cometido alguns dos assassinatos enquanto supostamente trabalhava nesses turnos da manhã. Ela alegou que não suspeitava dos crimes do marido antes de ser contatada pelas autoridades em 1987, e não tinha ouvido falar do assassino do Green River porque ela não assistia aos noticiários. Ridgway foi entrevistado enquanto estava preso. Ele afirmou que enquanto estava em um relacionamento com Judith, sua taxa de mortalidade caiu e que ele realmente a amava. De suas 49 vítimas conhecidas, apenas 3 foram mortas depois que ele se casou com Judith. Uma força-tarefa foi formada para investigar os assassinatos e a lista de possíveis suspeitos. E em vez de tentar provar quem era o serial killer, a força-tarefa fez uma lista de suspeitos e trabalhou na tentativa de identificar o assassino. Aqueles que não puderam ser eliminados foram transferidos para a lista chamada A. Gary Ridgway estava na lista de suspeitos porque ele foi preso 2 vezes no início da década de 80. Em 1980, ele foi acusado de dar um golpe de gravata em uma prostituta ao fazer sexo com ela em seu caminhão, perto do aeroporto de Seattle-Tacoma, onde algumas vítimas foram encontradas. Quando interrogado, Gary admitiu a agressão, mas disse que era mais em legítima defesa, porque a prostituta o mordeu ao fazer sexo oral. Com isso, o assunto foi encerrado. Em 1982, Ridgway prestou depoimento à polícia, após ser pego em seu caminhão com outra prostituta. Mais tarde, descobriu-se que a prostituta era Kelly McGuinness, uma das vítimas do serial killer. Ridgway prestou novos depoimentos em 1983. Depois que o namorado de uma prostituta identificou o caminhão dele como o último veículo em que sua namorada tinha entrado antes de desaparecer. Em 1984, ele foi preso por tentar contratar os serviços de uma policial disfarçada de prostituta. Ele foi levado para interrogatório e concordou em fazer o teste de polígrafo, que ele passou tranquilamente. Esse incidente e o terceiro casamento diminuíram os assassinatos. Entre os membros da força-tarefa estavam Robert Capel e David Richards, que entrevistaram o serial killer Ted Bundy em 1984. Ted ofereceu suas opiniões sobre a psicologia, as motivações e o comportamento do assassino. Ele sugeriu que o criminoso estava visitando novamente os locais onde deixava os corpos para poder fazer sexo com suas vítimas, o que acabou sendo verdade, e disse que se a polícia encontrasse uma cova nova, eles deveriam vigiá-la e esperar que ele voltasse. Bundy disse que o assassino provavelmente conhecia algumas de suas vítimas. Ted também sugeriu que os locais onde os corpos foram deixados estava mais próximo da casa do assassino. A opinião de Ted Bundy, combinada com o perfil psicológico do agente do FBI John Douglas,
ajudou a polícia a rastrear os crimes até Gary Ridgway. Incapaz de eliminar Ridgway como suspeito, seu nome foi para a lista A e o homem foi colocado sob vigilância policial. Os investigadores examinaram seu histórico de trabalho e determinaram que ele nunca esteve no emprego nos dias em que muitas de suas vítimas foram relatadas como desaparecidas. Além disso, prostitutas deram à polícia a descrição de um homem que combinava com Ridgway. Em 8 de abril de 1987, a polícia procurou a casa dele, que estava repleta de objetos que ele e sua esposa haviam coletado de caçambas de lixo de locais próximos aos de despejo, onde algumas das suas vítimas haviam sido mortas. Ridgway foi levado à prisão pela polícia de novo, onde passou por outro teste de polígrafo e concordou em permitir que eles pegassem amostras de cabelo e saliva, antes de ser liberado outra vez por faltas de provas. Ele estava muito confiante, já que nunca era preso, então ele continuou a fazer novas vítimas. Em 30 de novembro de 2001, Gary Ridgway foi preso pelos assassinatos de 4 jovens. A evidência foi uma combinação de DNA positiva de cada vítima para Gary. Um cientista forense identificou esferas de tinta spray microscópicas como uma marca específica e composta de tinta usada na fábrica Kenworth, onde Gary trabalhava há 30 anos. Notícias afirmaram que seus advogados estavam fechando um acordo de confissão com a promotoria que o pouparia da pena de morte em troca de sua completa confissão de uma série de assassinatos de Green River. Em 5 de novembro de 2003, Ridgway firmou seu acordo de confissão nas 48 acusações de homicídio agravado em primeiro grau. Em sua declaração que acompanhou sua confissão de culpa, Ridgway explicou que matou todas as suas vítimas dentro do condado de King e que transportou e se livrou dos restos mortais de 2 mulheres perto de Portland para tentar confundir a polícia. Nas filmagens divulgadas pelos investigadores, ele confessou uma vez que matou 61 mulheres e em outra fita ele disse que eram 71 mulheres. Em 18 de dezembro de 2003, Ridgway foi condenado a 48 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ele também foi condenado a mais 10 anos por adulteração de evidências. Para cada uma das 48 vítimas, adicionaram 480 anos de prisão às suas 48 sentenças de prisão perpétua. Ele atualmente tem 73 anos e está preso na Penitenciária Estadual de Washington desde outubro de 2015. Os prisioneiros entraram com uma petição afirmando que a prisão não oferecia condições seguras para eles na pandemia do Covid. Mas a Suprema Corte de Washington votou contra a liberação de alguns dos criminosos mais perigosos para as ruas. Ridgway disse uma vez que queria ser o melhor serial killer de todos os tempos. Então, ele estava entre os prisioneiros que não puderam sair. O vídeo chegou ao fim. Se você acompanhou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal. Se puderem estar me seguindo no TikTok, lá eu posto um conteúdo bem parecido com os vídeos aqui do canal, então acho que vocês vão gostar. É isso e até o próximo caso. Tchau, gente!